Boa tarde, pessoal. Todo mundo ouvindo bem? Maravilha, então. Excelente. Então, vamos lá, pessoal. Eu sou Juliana, trabalho no Laboratório de Inovação IGO. E hoje a gente vai falar, Fabíola e eu, Fabíola vai se apresentar também, sobre laboratório pública no estado de Goiás, tá? No caso, nosso assunto é sobre laboratórios de inovação. A gente vai dar alguns cases no setor público, mas pode ser aplicado em qualquer esfera, tá bem? Fabíola, se apresenta, minha amiga. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Quem está chegando. Eu sou a Fabíola Ariadne. Eu também trabalho no governo, eu trabalho na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e eu estou no Observatório de Políticas Públicas. E dentro desse observatório a gente tem a rede de laboratórios de inovação do setor público. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho depois da Juliana, tá bom? Obrigada. Maravilha, pessoal. Então vamos lá. Trazer aqui um pouquinho do contexto do surgimento de laboratórios de inovação. Eles surgiram lá no século XVIII. E qual que era a proposta? Era fazer experimentos na área de tecnologia e também na esfera científica. Então, eles trabalharam durante todo o século XVIII com esse pensamento. Já no século XIX, eles trouxeram ali uma ideia seguinte: se nós fizermos pequenas mudanças estruturais ou não, com experimentos pontuais, será que nós podemos trazer caminhos para novas questões sociais? E foi aí que os laboratórios de inovação começaram a tratar as questões públicas, tá, pessoal? Lembrando também que a essência de um laboratório de inovação é a experimentação. Então, tudo que precisa ser testado, tudo aquilo que é novo, ele vai para o laboratório de inovação, certo? Quando testou essa experiência, validou, deu certo, ela pode ser escalada. Não deu certo, a gente descarta, mas a gente anota tudo que aprendemos em relação àquele experimento, certo? Para a gente não errar de novo, né? A gente pode errar, mas não precisa errar 2 vezes. Bom, aí aqui eu trouxe algumas características dos laboratórios de inovação. O primeiro que eu trouxe ali é permissão para agir diferente. Dentro do serviço público, a gente tem que estar ali seguindo as leis, as diretrizes, os decretos, correto? Não podemos fazer nada do que não está alinhado já em lei. Dentro do laboratório de inovação, a gente pode pensar um pouco diferente do que a gente faz no dia a dia, pensar fora da caixa, em novas tecnologias, em novas soluções. Então, assim, quando a gente está lá no dia a dia fazendo toda vez a mesma coisa, a gente vai pensar em mudar? Vai sair da zona de conforto? Vai pensar fora da caixa? Só se a gente tiver uma dor, um incômodo, algo que está dando muito errado, e a gente pega e fala assim, não, isso aqui podia ser diferente, não é mesmo? Então, o laboratório, a gente tem essa característica de poder rever aquele processo que é feito já há tantos anos da mesma forma. Por que não fazer diferente? E uma parte interessante dessa área é você ouvir outros lugares. Então, por exemplo, o que outro estado está fazendo em relação a isso? Ele já evoluiu o processo dele? Quais os resultados que foram vistos lá? O que outro país está fazendo em relação a determinado assunto? Então, a gente também faz um estudo de casos nesses pontos. Além disso, a gente traz também sempre a perspectiva do usuário. Quem que é o nosso usuário? O cidadão, eu e você, certo? Então, toda vez que a gente precisa desenvolver algo novo, pensar em um novo processo, a gente sempre traz o cidadão para a conversa. Seja o servidor público também, que esteja representando, e nós temos ali diversas técnicas para poder extrair essas informações e poder entregar uma solução que realmente, de fato, vai resolver o problema, certo? Eu trouxe também aqui algumas normativas de inovação. Ah, Juliana, por que você trouxe normativas de inovação? Que coisa chata. Mas, na verdade, sabe o que acontece? Antigamente, uns 20 aninhos atrás, vamos dizer assim, era comum dizer que no serviço público inovar era ilegal. Por quê? Você só pode fazer o que está dentro da lei. Se a lei não diz que é para você inovar, você está atuando de forma ilegal. Hoje não, hoje nós já temos um arcabouço legal aí, bem robusto, inclusive uma lei estadual que foi assinada em novembro de 2022 e que realmente trouxe várias oportunidades para o Estado, inclusive o CPSI, o tema de GovTech. Agora o Alaor, que está aqui na plateia também, ele está participando do primeiro CPSI do Estado de Goiás, que foi idealizado aí pela CGE. Então, a gente já está tendo resultados dessa normativa assinada aqui no Estado de Goiás. Agora, falando um pouquinho sobre a essência de laboratórios de inovação. A gente
vê por aí, tanto no Brasil quanto fora, que os laboratórios eles são únicos. Nenhum laboratório é como o outro. Eles são organismos vivos, que se adaptam, se modificam e tudo mais. E a gente observa alguns padrões em cada um deles. O laboratório ele pode ter uma ou mais dessas características compostas aqui. Ele pode ser um facilitador entre áreas, ele pode ser um conselheiro, um mentor, né? Ele pode ser um agente de conexão entre instituições, assim como ele também pode desenvolver novas tecnologias que ele experimentou, deu certo e pode escalar, né? O LIGO, por exemplo, onde eu atuo, ele tem um pouquinho de cada coisa. E é bem interessante ver essa dinâmica acontecendo. E quando a gente fala de inovação, a gente não pode deixar de falar de problemas, porque a inovação ela vem para resolver um problema. Dado isso, nós temos aqui uma tabelinha bem interessante. Existem 3 tipos de problema. Um problema bem definido, um problema mal definido e um problema ultra complexo, certo? Então, considerando o que é um problema bem definido, vou dar um exemplo bem básico. Eu estou com dor de cabeça. Não, perdão, eu estou com sede, esse é melhor. Eu posso tomar água e matar minha sede, certo? Então, eu tenho um problema e uma solução clara e objetiva. Agora, quando a gente fala num problema mal definido, é, por exemplo, eu estou com uma dor no ombro. Essa dor ela pode passar se eu tomar um remédio, se eu fizer um alongamento, postura, ou pode ser algo mais grave, né? Outro tipo de doença. Então, eu preciso investigar qual que é a origem dessa dor e testar algumas soluções para ver se resolvem esse problema. Então, esse é um problema mal definido. Ele pode ter várias causas raiz e várias soluções. Agora, quando a gente chega nessa parte de ultra complexo, é o que a gente mais encontra no serviço público. Porque são problemas que normalmente a gente não consegue ter uma raiz apenas e nem somente uma solução. E às vezes uma raiz está correlacionada a uma solução está correlacionada a outra raiz, eles se entrelaçam entre si e você tem que atuar de forma paralela e parcial. Então você tem que atacar várias frentes e desenvolver várias soluções simultâneas para resolver aquele problema. Vocês querem um exemplo mais prático? É evasão escolar. Por que existe evasão escolar em alguns locais? É uma questão de motivo? Não é somente motivo. Então é um problema ultra complexo que precisa de uma investigação e de atuação de várias frentes, correto? Uma frase muito importante é que problemas complexos, eles não têm soluções simples. Então, às vezes aparece alguém e fala assim, isso é simples de resolver, é só fazer tal e tal coisa. Na verdade, não. Você vai estar só remediando, mas não vai estar resolvendo de fato. Eu sempre trago essa frase do Henry, que é para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, a gente tem que ter esse problema complexo não se resolve com soluções simples, tá? Agora falando aqui de técnicas. Juliana, que técnicas você usa para investigar esses problemas e chegar numa solução? Então, eu trouxe aqui algumas delas. Eu trouxe a contação de história, que é o storytelling, a gente tem mapa de empatia, design think, design sprint, matriz de Gucci, a gente usa também 5W2H, faz momentos de reunião com todo mundo que está envolvido no processo. Trouxe ali também a meta design e design de futuro, é uma coisa que a gente quer desenvolver mais no LIGO e que é muito interessante, muito fascinante. Se vocês quiserem pesquisar depois sobre essas duas ferramentas e técnicas, vale a pena, viu, pessoal? Traz um panorama bem diferente do que a gente atua no dia a dia e nos faz pensar, poxa, isso é possível sim. É só a gente mudar, às vezes, o local de andar e pensar e assim surgem novas soluções. Agora, pensando na equipe do laboratório de inovação, que equipe eu preciso ter para um laboratório obter sucesso? Então, em primeiro lugar, essa equipe ela tem que ser multidisciplinar, ela precisa ser diversa. Eu preciso ter pessoas que são designers, cientistas de dados, engenheiros de machine learning. Eu preciso ter pessoas com uma característica de gestão de projetos. Uma pessoa com uma capacidade mais analítica, de planejamento. E, principalmente, todos eles precisam ser bons em comunicação. Se a comunicação for falha, a gente tem uma dificuldade muito grande de tocar o laboratório para que ele obtenha sucesso, tá? E, mais importante, essas pessoas elas têm que ter aquele espírito aventureiro e gostar de um desafio para poder desmembrar problemas, destrinchar enigmas e chegar em novos cenários, tá, pessoal?
E quando a gente fala em fatores de sucesso para um laboratório de inovação, principal é você ter o apoio. Obrigada. O principal fator é ter... Estão me ouvindo? Então tá, eu que não estou me ouvindo bem. Bom, é você ter o apoio do seu chefe imediata e também da alta direção. Isso, seja no serviço público, seja também na iniciativa privada. Além disso, a habilidade de comunicação foi como eu mencionei para vocês. Ter as técnicas de persuasão, convencimento, storytelling, saber vender o negócio, saber expor a tua ideia, saber a forma de agir, como agir, em que momento falar e não falar. Isso é muito importante para você ter o sucesso dos projetos. Além disso, a visão sistêmica e holística. É importante entender um pouco, de uma forma mais macro, tudo o que está acontecendo ali na instituição, como você pode agir, e não só na instituição em si. Quais tecnologias estão surgindo, como a sua área está se mobilizando, se conectar com outros laboratórios, entender como as coisas estão se desenvolvendo e como o ecossistema está avançando. É importante isso. Ter uma cultura orientada a dados e também, principalmente, foco no cidadão. Então, tudo que for desenvolver, pensar, trabalhar, de que forma isso vai melhorar a vida do cidadão? Tem uma frase bem simples, mas que é realmente o objetivo de tudo. Tornar a vida do cidadão mais fácil e deixar o cidadão feliz. Como que eu vou cumprir com esse objetivo de acordo com esse projeto? Então, a gente tem que ter sempre esse foco. Alguns dos desafios do laboratório de inovação é justamente, às vezes, a mudança política, né, que aí, às vezes muda as prioridades, e também, se ela não tiver um patrocinador que o defenda e tudo mais, que acredite na missão do laboratório, vai ficando cada vez mais difícil ele se conectar e avançar. Eu trouxe aqui um exemplo de um laboratório da Dinamarca, que chamava MindLab. Ele deixou ali uma citação, né? Não éramos grandes o bastante para dificultar o nosso fechamento e o resto da organização não entendia o que fazíamos, não estávamos interligados ao sistema. Então, a gente vê aqui 2 pontos importantes. Primeiro, trabalhar projetos que mostrem sua relevância. Então, você vai conseguir negociar a sua sobrevivência nesse sentido. E também você divulgar suas ações e ter certeza, se assegurar de que todos saibam o que você está fazendo e qual é o seu propósito, sua missão. Esse era o diretor, o Christian, do MindLab, e ele disse que se ele ainda estivesse como diretor antes do fechamento do MindLab, ele teria contratado parceiros externos para medir o impacto dos projetos e concentrar, principalmente, mais energia e mais tempo em menos projetos, mas levar eles mais longe, divulgá-los mais, aprimorá-los, fazer eles alcançar o maior público possível, do que você trabalhar em 10, 15 projetos ao mesmo tempo e não chegar tão longe quanto você poderia ter chegado com os anteriores, ok? Se você trabalhasse com menos projetos e dedicasse mais tempos a eles. Agora eu vou trazer rapidamente aqui um pouquinho sobre o LIGO. Então essa é a nossa logo, nossa carinha. Estamos ali dentro da Secretaria-Geral de Governo, Subsecretaria de Tecnologia da Informação. E o nosso propósito, tem ali um videozinho do LIGO, é justamente, o propósito é contribuir, né, como a gente está na TI central, a gente vai trabalhar muito com a TI setorial, para conectar pessoas, instituições e promover a cultura de inovação. E os nossos valores é sempre foco no cidadão, integração entre os órgãos e parcerias, além de cooperação com a sociedade e cocriação. Cocriação é uma frase que a gente tem, uma palavra, aliás, que a gente tem muito forte no LIGO. Todos os nossos projetos a gente sempre está fazendo a 4 mãos. Sempre temos um outro órgão parceiro, uma outra instituição parceira, que está sempre conosco ali, interagindo e desenvolvendo junto. Nunca fazer nada sozinho, sempre fazer com parceria. Dentro do LIGO, a gente também tem um programa chamado Programa de Inovação, que tem essa missão específica de levar inovação para os órgãos. E a gente tem diversos programas como oficinas, incubação de ideias, um sistema de ação de ideias também que a gente está renovando agora, rodou por 1 ano, o MVP foi sucesso. E o Sextou Criativo, que é bem legal. Dentro do laboratório, você parar ali por 3 horinhas numa sexta-feira e pensar coisas novas, fora da caixa do que você está fazendo no dia a dia, mas sempre partir de um problema, nunca ir direto para a solução. Você identifica um problema e procura resolvê-lo. Tá? Também temos o programa Conectar, que tem um foco mais em gestão do conhecimento. O slogan dele é saber fazer, saber ser. Então, trabalhar tanto as habilidades técnicas quanto as habilidades interpessoais e socioemocionais dos servidores, comunicação, enfim, essa área mais soft skills mesmo.
Entre os projetos nós temos ali o Tech Day, que é um dia com empresas como IBM, Red Hat, VS Data, Microsoft, Google, Oracle, e também os workshops, que a gente realiza com uma certa frequência e trazemos aí palestrantes do Brasil todo para falar sobre determinados assuntos que são mais atuais e tecnológicos. A gente tem outros programas ali que vão sendo lançados ao longo do ano que vem. E eu trouxe alguns dos produtos, mas bem pouquinho mesmo, pessoal, a ponta do iceberg dos produtos do LIGO. Então a gente realiza palestras, oficinas de inovação e de ideação. Qual que é a diferença? Ideação, a gente vai pensar em solução. O problema está definido, destrinchado e identificado. Então a gente vai trabalhar com ideação. Já a oficina de inovação, ela vai trabalhar desde a identificação do problema, entendimento, até sair no MVP, certo? O Tech Day ali eu trouxe um videozinho, que não está carregando não, mas tá funcionando, pessoal. E validação facial, e toda essa linha aqui de baixo já são soluções que trazem inteligência artificial, ciência de dados, mais nessa área tech. Validação facial vai melhorar a vida direto do cidadão, então reduzir o tempo que ele precisa, às vezes, de ir num lugar presencial, ele vai poder fazer isso pelo celular, fazer sua autenticação facial. A plataforma de chatbot vai melhorar muito a vida do servidor no dia a dia, que ele vai acelerar o atendimento para o cidadão e assim reduzir o tempo também de entrega para o cidadão. E nós temos também o Hub de Soluções do LIGO, onde a gente deixa ali todas as nossas soluções que já foram desenvolvidas, desde encurtador de link, linguagem simples, chatbots, análise de documento, OCR e tudo mais, disponível no Hub para todo o estado. Eu trouxe aqui, pessoal, um QR Code para vocês que querem conhecer um pouco mais dessas questões de laboratório de inovação, então tanto na parte de criação de novo laboratório, quanto melhoria de um laboratório em que você já atua. Esse é o Rodrigo Narciso, ele é nosso mestre, vamos dizer assim, em inovação e laboratórios em todo o país. Ele faz parte de uma rede chamada Conexão Inova Pública, que une esses laboratórios de toda a parte. Então é muito importante essa conexão entre os laboratórios e ele tem um material bem legal sobre isso, tá? Eu deixo aqui também, pessoal, meu muito obrigada. Vou passar para a Fabiola, que ela vai continuar. E também tem um QR Code do meu LinkedIn. Até breve. Olá, então, já me apresentei aqui para vocês, mas chegaram algumas pessoas, então vou me apresentar de novo. Eu sou a Fabiola Ariadne, eu trabalho na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro do Observatório de Inovação em Políticas Públicas. Bom, esse observatório ele foi criado no ano passado em uma das funções dele era para fazer uma rede dos laboratórios de inovação que já existiam aqui no nosso estado de Goiás. Nossa rede hoje, né, ela já é uma das maiores do Brasil. Então, a gente tem a rede InovaGov, que tem 53, a de Santa Catarina 5, a do Maranhão 10 e a rede mineira 16, segundo o nosso último levantamento. E agora eu quero falar para vocês por que existe essa rede. Mas deixa eu só voltar um pouquinho antes, quando foi feito essa rede, foi criada pelo nosso governador, essa rede, já existiam alguns laboratórios de inovação aqui no estado de Goiás, dentro do Poder Executivo. Então, a necessidade de se conectar, de fazer com que esses laboratórios, com ideias tão inovadoras, compartilhasse já o que sabia, porque a gente queria evitar o retrabalho, foi o objetivo de surgir, que fez criar essa rede. Então, o objetivo era fortalecer e integrar os laboratórios de inovação do Estado, fomentar e incentivar a cultura de inovação do setor público e experimentação do setor público. Por quê? Eles podem compartilhar esses acessos e recursos. Então, com o exemplo que a Juliana aqui deu do LIGO, da criação de chatbots, da criação de plataforma, ela poderia conectar-se com outro laboratório de outra secretaria para evitar esse retrabalho e compartilhar a sua expertise. Então, é compartilhamento de expertise, é compartilhamento de espaços físicos, porque, como ela disse, os laboratórios, nem todos os laboratórios têm um espaço físico que proporciona e estimula a criatividade. Então, também tem essa opção, né, de fazer esse compartilhamento de espaço físico. E a gente sonha, inclusive, com uma sede própria do observatório, onde a gente vai poder ter o espaço físico para laboratórios de inovação. Os cursos de capacitação também destinados para as equipes de trabalho, soluções tecnológicas, cases práticos e desafios. Então, é para isso que também serve essa rede.
E os resultados esperados é isso, a promoção da cultura de inovação no setor público, colaboração entre o setor público e o ecossistema de inovação, aumentar a eficiência, efetividade e economia e identificar oportunidades de melhoria nos processos organizacionais. Então foi para isso que veio essa rede, né? Só que aí, o que aconteceu? A gente ficou sabendo que existiam outros laboratórios de inovação nos outros poderes. Então aqui é a linha de tempo, né? A criação do observatório lá em julho de 2023. E, deixa eu só voltar aqui para falar sobre a escutativa, antes de passar para a adesão desses novos laboratórios. Quando foi criado o laboratório, a rede, foi necessário conectar esses laboratórios. Então, a primeira ação da rede foi fazer essa escuta ativa dos laboratórios de inovação do Poder Executivo. Nós tínhamos 3 laboratórios, então foi feita essa escuta ativa para conversar e saber quais eram as dores, quais eram os produtos, o que já tinha sido criado, o que podia ser compartilhado com os outros laboratórios. Então, foi feita essa escuta ativa. Foi levantado alguns problemas, algumas dificuldades que a Juliana já falou aqui, que elas são compartilhadas, né? Como essa, por exemplo, essa mudança mudança política, né? A mudança política, eu esqueci agora que me veio a palavra, mas mudança na direção daquela secretaria, daquela unidade. Então, isso é uma dor muito comum entre os laboratórios. Então, essa escutativa ela foi fundamental para a gente começar a traçar os planos dessa rede. E aí veio, depois, né, essa adesão de outros laboratórios, quando a gente descobriu outros laboratórios de outros poderes, que seria no Legislativo e no Judiciário. Então, foi feita essa conexão. E antes de se falar em adesão na rede, foi feito esse evento de integração. Então, participou o Observatório, o LIGO, né, aqui do SGG, o Enova, o Hub, que é o nosso sistema de inovação, e aí veio o TJ do Poder Judiciário, o TRE também do Judiciário, o TRT do Judiciário e o Ministério Público. Então, foi feita essa conexão com esses outros laboratórios. E aí, nessa reunião, nesse evento de integração, foi feito foi mostrada a necessidade de se formalizar um acordo de cooperação, para ficar tudo documentado, porque, como a Juliana também diz, o princípio da legalidade também, ele nos impõe essas formalidades. Então, foi preciso fazer um acordo de cooperação técnica para formalizar essa rede. E começaram, então, as reuniões para a construção do acordo de cooperação. Após isso, antes de chegar no dia de realmente fazer a assinatura, nós detectamos outras unidades, que aí veio o Poder Legislativo, que foi a Assembleia Legislativa. Dentro do nosso Judiciário, do nosso Executivo, dentro da Polícia Civil, também estavam em vias de ser criado um laboratório de inovação, que é o da Polícia Civil, e os órgãos de controle, o Tribunal de Contas do município e do Estado, e também a UFG. A UFG que tem vários laboratórios, mas o que veio, que está na nossa rede hoje, é o INFE. Então, nós fizemos a solenidade de assinatura dia 7 de julho. E antes disso, eu também fiz bastante visitas técnicas de laboratório para conhecer o espaço de cada um, para saber como que é o dia a dia, para poder ter uma ideia de como que um poderia se conectar ao outro. E isso foi muito interessante, porque, por exemplo, quando eu conheci lá na Polícia Civil o laboratório... Tá ruim? Quando eu conheci lá na Polícia Civil o laboratório de inovação deles, eu vi que eles não tinham a expertise para fundar um laboratório, para criar um laboratório. Então, entrou a parceria dos nossos outros colegas, como o LIGO, que ajudou, o PIC-Lab também, que é um dos laboratórios do nosso Poder Executivo, dentro da SEAD, que também auxilia os outros laboratórios nessa trilha, né, para ter esse conhecimento, para formalizar os seus laboratórios. Então, essas visitas técnicas elas foram muito fundamentais. E aí veio a solenidade de assinatura, em julho de 2024, que a gente reuniu todos os nossos integrantes, que hoje são 15, mas essa semana, eu acho que hoje, né, todos os outros 4 que participaram assinaram. Não vi ainda na minha caixa de e-mail se chegou, mas provavelmente deve ter aderido mais 4 laboratórios na nossa rede, que é um município, Senador Canedo. Então, a gente está começando a trabalhar agora com os municípios. A Justiça Federal, então a unidade da Justiça Federal também em Goiás aderiu à rede. O Ministério Público do Trabalho, que também é um órgão federal, mas tem a unidade aqui no nosso estado, também aderiu à rede. E o
TRE, que apesar de ter participado aquele dia da nossa ação sobre as conversas, o Demo Day, né? Eu esqueci de falar como que a gente deu um nome naquele primeiro encontro, que foi o primeiro Demo Day. Então, nesse dia, o TRE participou, mas ele não aderiu. E agora ele está aderindo, então nós vamos ter 19 laboratórios de inovação ou unidades de inovação dentro da nossa rede. E aí, dia 7 em julho de 2024, a gente fez essa solenidade e quando foi agora, em setembro, a gente realizou o nosso segundo Demo Day, que aí participaram todos esses 15 integrantes, apresentando os seus produtos, as suas soluções inovadoras, fazendo novas conexões também com um laboratório e o outro para ajudar nas suas dores. Então, aqui eu já falei para vocês que foi essa escutativa de setembro. O evento de integração, deixa eu ficar aqui para vocês verem as fotinhas. Aqui a foto também da solenidade do dia da assinatura do termo de cooperação técnica. E aqui o resultado, os impactos das iniciativas. Porque assim, eu estou aqui falando como que foi feito, como foi construído, mas eu ainda não dei um exemplo prático de como isso foi impactante no sistema de inovação do nosso estado. Então aqui estão algumas iniciativas inovadoras que essa rede proporcionou. Então, um dos exemplos, automatização e linguagem simples. Linguagem simples é um tema comum para vários dos nossos laboratórios, principalmente para o judiciário, que geralmente usa um linguajar próprio, né, o juridiquês, e não é acessível ao cidadão. Então, a linguagem simples é uma das ações que é obrigatória hoje nos nossos tribunais, é um mandamento do CNJ, e aí, com essa facilidade deles e também do nosso LIGO e o Enova também, houve essa conexão para fazer essa conversão de documentos. Então, também lá na parte do Enova, a gente tem a linguagem também tributária que está sendo automatizada para ficar muito mais simples para o cidadão, para ele entender. O desenvolvimento de plataformas, por exemplo, o nosso observatório, a gente desenvolveu a plataforma junto com o LIGO, foi fundamental, eles fizeram essa plataforma de ideação do observatório. Os projetos de capacitação e assistência técnica, que é onde eu falei do PIC Lab, que ele desenvolve oficinas de construção de times com as demais unidades da rede, mais voltado para a gestão de pessoas. A inovação e sustentabilidade, esse caso que é muito bacana, que é do Tribunal Regional do Trabalho, ele compartilha expertise sobre vinculação dos serviços públicos e projetos com os ODS da ONU. Então, ele está fazendo esse compartilhamento com os outros tribunais também, que também é uma ação que o CNJ colocou como inovadora e obrigatória aos tribunais. Inteligência artificial, o LIGO também está desenvolvendo uma IA para identificação de iniciativas de transformação digital para o observatório. E, por fim, formalização de laboratórios, que foi o que eu falei aqui, que a gente auxiliou a criação do laboratório da Polícia Civil. O Ministério Público também teve essa formalização durante esse processo de assinatura de criação da rede. Os nossos próximos passos. A gente pretende continuar com essas reuniões técnicas para ouvirmos e sermos ouvidos. O lançamento da plataforma aconteceu esta semana, então na quarta-feira nós fizemos o lançamento da plataforma do observatório. Lá dentro tem um link da nossa rede, vocês podem entrar lá que vai estar disponível. Eu posso colocar esses slides lá se vocês quiserem, então vai estar disponível o endereço de todos os laboratórios de inovação que compõem a rede. O primeiro prêmio de inovação, que também aconteceu essa semana, então a gente teve o primeiro prêmio de inovação do setor público do estado de Goiás, também foi uma conquista do observatório, de toda a rede. Várias soluções inovadoras premiadas foram desenvolvidas por laboratórios de inovação. Governança de dados públicos, a gente quer fazer essa interoperabilidade de dados. O espaço físico do observatório é uma meta também nossa, do observatório e da rede, para a gente ter esse espaço compartilhado para os laboratórios, para atender os laboratórios. Integração com os atores do ecossistema de inovação de Goiás, então isso é um próximo passo perene, né? A gente está sempre fazendo. Igual eu falei que veio o município de Senador Canedo, vai vir outros municípios, vão vir outros municípios, vão vir outros laboratórios.
E também a gente quer compartilhar no futuro uma oficina sobre ciências comportamentais. Eu não diria uma oficina, mas uma capacitação técnica, porque a gente detectou, né, conversando com alguns laboratórios, que essa capacitação ela seria benéfica para vários laboratórios. Usar ciências comportamentais para fazer com que as nossas políticas públicas elas sejam mais efetivas. Vou dar um exemplo que seria muito benéfico, por exemplo, para o Detran. O Detran poderia usar ciências comportamentais para alertar melhor as pessoas sobre bebida e trânsito. Ou também na parte de tributária, na parte de economia, né, da Secretaria de Economia, para fazer uma cobrança de tributos mais efetiva. Então, é uma capacitação que vai atingir todos os nossos laboratórios. Então, é um dos objetivos também, é um dos nossos próximos passos. E a expansão da rede, que é o principal. A gente continua expandindo, como eu disse, estão vindo 4 laboratórios e hoje eu já entrei em contato com mais 2. Então, a expansão da rede é uma necessidade. Esses aqui são os últimos que aderiram, como eu já falei, Ministério Público do Trabalho, Senador Canedo, TRE, Justiça Federal. E é isso, porque já levantaram a plaquinha ali, mandando eu encerrar. Bom, eu não deixei nenhum tempinho para perguntas. Será um tempinho para pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então eu vou encerrar, gente. Eu vou deixar aqui as nossas redes sociais. Sequiti Goiás, goiás.gov.br/inovação e observatoriosequiti@goiás.gov.br. Pode entrar em contato por esse e-mail que a gente responde prontamente. Estamos aqui dispostos para novos parceiros e também para ajudar a formalizar laboratórios de inovação, principalmente a Juliana. Obrigada.